Começa agora o podcast Bora Falar? Bora Falar? Bora Falar? Bora Falar? Olá, ouvinte! Estamos de volta com mais um episódio do seu podcast de língua portuguesa. Eu sou Saulo Fragoso e te convido para mais uma conversa animadíssima. Bora falar? Temos conversado bastante sobre as técnicas que envolvem nosso português. E é por isso que hoje eu, Gabi Perpétua, trago a notícia de que falaremos sobre textos. Quando vemos imagens, surgem em nós algumas sensações referentes àquela cena que está ali retratada. Temos o apoio das cores, da textura e da composição. Mas quando não temos imagens, quando apenas falamos, são as palavras que ouvimos as responsáveis por construir em nosso cérebro a imagem daquilo que o falante quer nos passar. E isso se repete quando lemos um texto. Eu sou Wendy Gomes e estarei com você hoje nesse episódio. E é por isso que eu, Samantha Rubio, junto com a Wendy, recebo a professora Maria Tereza Blois para conversar um pouquinho sobre a produção de textos. Nossa convidada é graduada em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo e tem mestrado em Língua Portuguesa pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é docente no FIANFAAN Centro Universitário e no Colégio Terra. Tem experiência na área de letras, com ênfase em língua portuguesa, linguística, análise do discurso e humor. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Samantha, Wendy, pela oportunidade aqui de participação. Nós que agradecemos. Professora Maria Tereza, pensando no fato de que o objetivo de se produzir um texto é realmente comunicar alguma coisa, ter um repertório e conseguir organizar as ideias antes de transformar em palavras, nós podemos dizer que é fundamental. Então, você poderia contar para nós um pouquinho sobre a importância de se produzir um texto que não é apenas o que nós podemos chamar de um conglomerado de palavras? Sim, claro. É importante nós adotemos critérios na hora de produzir um texto. O que eu quero dizer com critérios? Chamamos de critérios de textualidade. Eu costumo falar com os meus alunos, eu faço até uma analogia, que o texto ele não é só a ponta de um iceberg, ele é toda sua profundidade, ou seja, um texto ele fala muita coisa, ele transmite várias informações, mensagem, tanto implícita como explícita. Quando eu falo em critérios de textualidade, eu quero dizer o seguinte, que todo momento que nós temos a intenção de construir um texto, nós temos que pensar nesses critérios. O primeiro critério é o nosso objetivo de comunicação, a nossa intencionalidade comunicativa. A partir da nossa intenção, nós temos que conhecer muito bem o nosso leitor. Por quê? Conhecendo o leitor, eu vou saber selecionar as palavras adequadas, eu vou saber o gênero adequado, a linguagem adequada, o estilo adequado. A partir desse momento que você tem a intencionalidade e conhece o seu leitor, nós temos que ter um critério de escolha do tipo de gênero que naquela situação comunicativa será eficaz. A partir disso que você começa a realmente produzir o texto. Esses 3 critérios, no início, eles são importantes para você escolher o gênero. Porque nós sabemos que o gênero textual é uma ação social, tá? Ele tem um propósito comunicativo, Nós falamos que é um propósito interacional, social e comunicativo. A partir disso, um outro critério importantíssimo é a questão, a coesão, coerência, faz parte interna do texto, Já é na superfície do texto. E a intertextualidade também é um fator importante, porque tudo que nós escrevemos, nós automaticamente, nós estamos fazendo relações com outras leituras, com outras vivências, outras experiências, dialogando, A realidade a gente até comenta que quanto mais repertório nós temos, em relação à temática que nós estamos desenvolvendo, mais criativo o nosso texto vai ser, mais rico em informação vai ser, e então é muito importante esses critérios. O aluno, ele não pode ter essa postura de construir um texto para ele mesmo. Às vezes o aluno, ele escreve para ele mesmo, ele esquece para quem que ele está escrevendo, ele esquece qual o objetivo do texto na comunicação, Qual a sua intenção? Qual é o meu leitor? O meu leitor vai ter uma aceitabilidade desse meu texto?
Então, todas essas perguntas são importantes. A partir dessas percepções, desse planejamento, desses critérios, ele passa a escolher um gênero adequado. E a partir do gênero, obviamente, o aluno tem que conhecer com profundidade a estrutura desse gênero, a linguagem, o estilo desse gênero. É muito importante esses critérios a gente chama critérios de textualidade. O aluno, ele se perde. Se você, por exemplo, tenho que escrever alguma coisa, ele não sabe como iniciar. Então, o primeiro momento é esse. Primeiro, o que eu quero escrever? O que eu quero informar? Né? Qual é a minha intenção comunicativa? Quem vai ler o meu texto? Que informação, que mensagem, né? Informação também é um critério. Que informação eu estou ali desenvolvendo? De que forma? Todos esses critérios são importantíssimos para que o aluno tenha um norte. Ele comece o texto, obviamente a informação que ele vai desenvolver, obviamente ele tem que ter um repertório, tem que ter um conhecimento. Eu acho que esses critérios a gente pode iniciar começando a nossa conversa falando desses critérios. E esses critérios, eles vão evitar que a gente, por exemplo, produza um texto com uma linguagem formal, que é usada, por exemplo, nas comunicações entre os advogados para fazer uma propaganda de marketing, para a gente não causar um impacto chocante, né? É exatamente isso. Você vê, esse outro critério é a situacionalidade. É a situação comunicativa que você se encontra, você tem que estar adequado ao gênero de comunicação, adequado à linguagem, adequado à temática, ao discurso. Então percebe que vai além da ponta do iceberg, né? Um texto é toda a sua profundidade. Então o texto tem que se planejar. Não dá para você simplesmente escrever do nada. Ele tem que partir desses critérios. Nós temos que pensar em todos esses critérios. Ele é importantíssimo. Então até vou repetir para você. É a intencionalidade, a aceitabilidade, que está relacionada ao nosso leitor, a situacionalidade, que é a situação comunicativa, a informatividade, que é a informação, a intertextualidade, que tudo que construímos, nós estamos sempre fazendo relações com outros conhecimentos, a coesão e coerência. A gente sabe que a coesão é toda a ligação, todas as conexões coesas, e a coerência é toda uma progressão textual, é toda uma organização de ideias, né, que o texto vai apresentando. Como que ele organiza a informação, né? Você falou a respeito das modalidades, né, dos gêneros de texto, e isso é uma questão que, dependendo do gênero, dependendo da modalidade que você vai escrever, as informações elas são postas de uma forma ou de outra, né? E também não basta a gente só estudar a técnica de como dispor essas informações lá, a gente tem que ter um conhecimento prévio, que também a professora Maria Tereza falou a respeito. Como pode dizer aqui a nossa garota dos livros, a Wendy, também é importante ter um repertório, conhecer alguns textos diferentes, né? Na língua portuguesa nós temos duas modalidades, né? A oral e a escrita. A modalidade oral, ela tem as suas variantes, a linguagem própria, gêneros próprios dessa modalidade. E a escrita é a mesma coisa. Então, nós podemos dizer que gênero textual é diferente de tipologia textual. O gênero é uma ação social. E como mesmo você colocou, para cada gênero existe uma linguagem própria, existe uma estrutura própria, um estilo próprio. A própria literatura traz isso. Se você for ler a literatura clássica, para cada período da história, a linguagem muda, né? O contexto muda, o enredo muda, as personagens. Como as personagens constroem o enredo é diferente, e tudo isso é construído a partir de uma pessoa que está pensando, que é o enunciador. Cada um teve um estilo da sua escrita, né? Machado de Assis é um exemplo. O estilo machadiano já usava o estilo de você conversar com o leitor, trazia o humor. Então são estratégias que vão trazendo o estilo do enunciador. Para cada propósito comunicativo, para cada situação comunicativa, é muito importante o aluno ter esse discernimento do gênero, da linguagem, é muito importante. Ainda pensando no repertório, professora, né? Só que agora no conteúdo do texto, podemos dizer que o hábito de ler é um ponto importante para nos preparar como escritores, né? Sim, é muito importante. O que a leitura faz? A leitura, ela desenvolve o raciocínio, ela desenvolve a criatividade,
a criatividade também está no texto. Tem alunos que têm a criatividade de transformar, né, aquele final feliz num final diferente. Por exemplo, as narrativas onde o vilão se torna o bonzinho, e o bonzinho se torna malzinho. A leitura, ela é muito importante sim, porque ela desenvolve essa criatividade, ela desenvolve o raciocínio, o aluno tem um contato maior com a língua, o aluno enriquece o seu vocabulário, né? Porque às vezes a gente tem um pensamento, uma ideia, quer colocar no papel, mas não encontra uma palavra adequada. O aluno às vezes não tem uma boa recepção de um texto, que eu quero dizer uma leitura, porque às vezes ele não conhece o significado de algumas palavras. Então, para que você enriqueça o seu vocabulário, a leitura é fundamental. Sim, eu costumo dizer muito isso porque tem muitas pessoas que têm mania em insistir que livros fantasiosos, de romance, não levam a lugar nenhum. Mas muito pelo contrário, né? Os livros, por mais que sejam fantasiosos, eles têm sim um repertório, né? De criatividade, sim. Eles nos ajudam muito com palavras. A leitura é a melhor forma de você conhecer palavras novas. Nossa, eu tenho um dicionário de ortografia, quer dizer, eu tenho um livro sobre ortografia, regras na língua portuguesa. Até levei para os meus alunos, eles até se assustaram, né? Nossa, professor. Falei, pois é. Vocês acham que eu vou dar todas as regras? Não. Como que vocês vão adquirir esse conhecimento das nossas palavras em relação à sua escrita, em relação à sua composição, ao seu significado? Então, a leitura te proporciona isso. Tem leitores assíduos que têm uma profundidade na língua portuguesa fantástica. Então, às vezes, são até melhores conhecedores da língua do que aquele que estudou a própria língua. Essa é a verdade. Sem contar que é para todos, né? Aqui a gente fala muito de alunos, etc. Mas a gente, no dia a dia, a gente tem que saber, pelo menos escrever um textinho, um bilhetinho, alguma coisa do gênero, a gente tem que saber o que colocar ali, como colocar, né? E cada um tem uma técnica, né? Tem. O aluno, com o tempo, ele vai adquirindo um estilo próprio de escrever, né? E tanto é que quando a gente lê um texto de um aluno, a gente conhece esse texto é de fulano, é de ciclano, porque realmente nós vamos, né, com o tempo, com a prática, né, nós vamos criando habilidades e competências, tanto na escrita quanto na leitura, que vai nos identificando. Essa é a verdade. Tanto é que eu estava porque eu sou professora de literatura, né? Então eu li aquele conto Amor, da Clarice Lispector, que eu fiquei assim encantada de ver os alunos me ouvindo e todos de boca aberta, que obviamente entender Clarice Lispector, né, é fantástico, como ela trabalha o fluxo da consciência, né, dos personagens e como eles se identificaram com a personagem, né, porque hoje o adolescente, ele tá constantemente em crise emocional, então eles se identificam com essas leituras. Você vê como a leitura enriquece a nossa cultura, enriquece a nossa enciclopédia, né? Nossa memória enciclopédica, que é muito importante na hora de você ter um repertório grande para qualquer situação. Eu li uma tese uma vez de um americano, ele coloca que a inteligência é sinônimo de competência e habilidade, que é adquirido na leitura. Ele pegou um grupo de jovens que liam assiduamente e o outro grupo de jovens que liam menos. E ele colocou, né, um problema para esses dois grupos. O grupo que lia assiduamente resolveu o problema em 5 minutos. E o grupo que não lia levou mais de 1 hora para resolver o problema. Então percebe como, além do que eu estou falando, a leitura ela proporciona essa competência, habilidade, se não uma inteligência. Ela realmente desenvolve o nosso raciocínio e cada vez fica mais rápido. Então, às vezes, o aluno no ENAD, no Enem, que eles estão diante de uma prova de 90 questões, uma prova que é riquíssimo em texto, né? Tudo são enunciados enormes, textos híbridos, né? Tanto a imagem quanto os textos verbais. E ele, diante daquilo, ele se assusta. Ele vai conseguir fazer 30 questões e o restante ele vai chutar. Por quê? Porque ele não criou aquela habilidade, aquela competência
competência de ler rápido e entender com rapidez aquilo que ele lê. Eu acho que eu não tenho mais o que falar da leitura, né? Vocês estão vendo o quanto ela é importante, né? É a famosa interpretação, né? Quem nunca ficou com medo daqueles problemas de matemática com um texto enorme e no final era só para ver quantas balas a Maria deu pro João? Às vezes a resolução é tão simples. Professor, agora falando sobre técnica, qual seria uma técnica fundamental para escrever um bom texto? Por exemplo, devemos estruturar cada parágrafo separadamente, posicionar as palavras de modo a tornar a frase mais curta. Teria alguma técnica fundamental? Sim, a partir de tudo que eu disse aqui, aí você já vai transpor para o papel. Aí, realmente, o aluno tem que ter conhecimento da estrutura do texto, do gênero que ele está ali trabalhando. Tem que ser conciso, ele tem que ser claro. De que forma? Na hora da seleção e combinação das palavras, selecionar as palavras adequadas ao gênero, selecionar, combiná-las adequadamente, e isso está relacionado à gramática. O aluno tem que conhecer a língua portuguesa, ele tem que ter conhecimento da gramática. O que eu quero dizer é na concordância, é na regência, é na vírgula. É incrível como o aluno tem uma dificuldade com a vírgula, e a vírgula é importantíssima porque ela gera ambiguidade, ela gera uma não clareza do que é aquilo que ele está desenvolvendo. Então a técnica é a gramática, é a estrutura, e a estrutura realmente ela tem que ser por partes, né? O que eu quero dizer? Começa com um parágrafo introdutório. Esse parágrafo, procure trabalhar 5 linhas. Se você percebeu que no parágrafo você está trabalhando uma outra ideia, deixa uma ideia para cada parágrafo. Então, o parágrafo introdutório, uma ideia que é apresentada logo no início, que nós chamamos de tópico frasal, e depois uma explanação. Bom, eu vou falar de outra ideia, outro parágrafo, trabalhando sempre no limite de 5 linhas. Obviamente, fazendo a conexão entre os parágrafos, trazendo uma progressão coesa dos parágrafos, e assim por diante, até você chegar no último parágrafo que você está finalizando. Então, essa estrutura é uma técnica, tá? Ele tem que se delimitar. O aluno às vezes acha que escrever muito é bonito, e às vezes isso não acontece. Ele acaba se perdendo da temática que ele está ali desenvolvendo, ele acaba mencionando coisas que não tem nada a ver daquilo que ele está explanando, justificando, explicando, e o texto acaba ficando, né, não muito atrativo. E perde ponto mesmo. Tem redatores que cancelam, né? Até o famoso encher linguiça, né? O texto prolixo, né? Eu falo para ele, gente, o texto tem que ser conciso, claro, objetivo, organizando as ideias de uma forma progressiva, de uma forma coerente. Fala de uma coisa, explana, fala de outra coisa, explana, e assim por diante. Além dessas 2 técnicas, né, que é a estrutura e a gramática, não podemos esquecer da linguagem utilizada e não podemos esquecer aí do repertório. Porque se o aluno não tem repertório da temática ali, da proposta que estão propondo a ele, não vai adiantar a técnica. Ele não vai ter muito o que escrever. Então ele vai ficar rodando. Eu já percebi, o aluno apresenta uma tese e ele fica naquela tese, fala, ele não traz algo novo. É importante que o aluno traga sempre algo novo no seu texto, né? Isso chama atenção. Não apenas ficar repetindo ideias, né, mas desenvolver e criar uma novidade, né. E falando de técnica, você me lembrou agora de uma professora que eu tinha lá atrás, na 5ª série, que ela falava do medo que o pessoal tinha de usar os pontos finais. E que o pessoal não colocava ponto final, e aí ficava aquelas frases enormes, e ela falava, abusem dos pontos finais. E agora, na comunicação, eu vejo a importância realmente da gente fazer frases menores para as pessoas conseguirem entender melhor, e também ter aquele espaço, né, para passar de uma frase para dar outra, de entender a sequência de fatos, ideias que a gente está colocando no texto. Outra coisa importante é sempre trabalhar a ordem direta, não fazer muitas intercalações, né? O aluno tem uma mania de fazer muitas intercalações, aí do que ele está falando e o verbo ficaram longe demais, aí o leitor já se perdeu.
Mesmo que costuma ficar até cansativo, né? Até cansa os olhos quando é tudo muito sem ponto final. Principalmente se for uma comunicação mais direta, é importante. A professora Maria Tereza Blois trouxe para nós hoje um pouquinho da estrutura e das técnicas para escrever um bom texto, como pensar no texto, ter repertório e como utilizar as palavras. E eu agradeço muito a professora Maria Tereza, que vai estar com a gente de novo no próximo episódio. Professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, professora, por estar aqui conosco hoje. Imagina, eu que agradeço. Bora falar? Bora falar de curiosidades? Olá, curiosos, tudo bem? Chegou o nosso momento favorito do dia, saciar a curiosidade. Tem muitos assuntos que vocês conhecem de cor, mas o de hoje é novidade. E é exatamente sobre essa expressão que iremos falar hoje, saber de cor, que significa saber por meio do coração. E parece fazer sentido, não é? Afinal, tudo que é feito com o coração é mesmo difícil de esquecer, mas não foi com essa intenção que criaram a expressão. Vocês sabiam que antes da ciência descobrir a verdadeira função do coração, ele era considerado o órgão da inteligência e do pensamento? Agora entendeu, né? Então continue com o nosso podcast e saiba de cor tudo sobre a língua portuguesa. Bora falar? Bora falar de curiosidades? No próximo episódio, continuamos nossa conversa com a professora Maria Tereza Blois e falaremos também sobre literatura. Não perca! Bora falar? Roteiro, Samantha Rubio, Wendy Gomes. Apresentação, Samantha Rubio, Wendy Gomes. Direção, professora Maria Lúcia da Silva. Produção, Gabriela Perpétua, Samantha Rubio, Saulo Fragoso, Wendy Gomes e professora Maria Lúcia da Silva. Edição, Ana Karine Dias. Convidada, professora Maria Tereza Blois. Você ouviu o podcast sobre a nossa amada língua portuguesa? Bora falar? Bora falar? Bora falar?